Salve galera, voltamos aí com mais uma videoaula sobre o sistema de esgoto predial. Vamos estar falando aí sobre declividade e dimensionamento da tubulação de esgoto. A NBR 8160 informa que para a tubulação ter um bom escoamento de efluentes, deve ser dada a porcentagem de inclinação exigida para cada diâmetro de tubo de esgoto, conforme a tabela a seguir. Nas instalações de esgoto em geral, a declividade é no mínimo de 2%, né? Porém, não deve ser muito maior, pois haveria o risco da água escoar e os detritos sólidos ficarem obstruindo o tubo, sem serem carregados. Pode reparar que quanto maior o diâmetro da tubulação, menor o declive, né? Assim, a NBR ela permite de 150, por exemplo, eu posso usar 1% ou 0,5%. Porém, o bom costume de um bom profissional é usar o mínimo de 2%. Isso daí já é da prática, né? O profissional usa 2%. Aí, se caso não der, quer dizer que eu tenho esse recurso, eu posso chegar até essa tolerância aqui. O dimensionamento de uma rede predial de esgoto é realizado através das unidades Hunter de contribuição, conhecido como UHC. A UHC é a contribuição de esgoto que cada aparelho sanitário tem. Esse número é determinado pela ABNT NBR 8160. Eu vou estar colocando à disposição aí para consulta na descrição do vídeo, né? Vamos começar então o dimensionamento. Para começar a dimensionar uma tubulação, os dados iniciais são esses que você tem que ter: o número de área de coleta, né, quantidade de banheiro, cozinha e outras áreas molhadas, os tipos de aparelho sanitário, bacia, chuveiro, lavatório e assim sucessivamente. A declividade mínima dos tubos de instalação varia conforme o diâmetro do tubo, como eu expliquei já na tabela anterior. Para começar, a gente começa sempre pelo ramal de descarga. Eu já expliquei já no último vídeo que é ramal de descarga, né? Que é a tubulação que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários. Nesse caso, a bitola é encontrada diretamente na tabela fornecida pela NBR 8160, que é essa aqui. Notando que o diâmetro mínimo permitido é o diâmetro nominal de 40 milímetros. Falou em esgoto, o menor tubo é o de 40 milímetros. E outro, porém, é só o tubo de 40 que é permitido usar cola, que pode ser soldado. O restante é só com anel de vedação e a pasta lubrificante. Não se cola tubo de esgoto em lugar nenhum. Isso vocês... Quem tiver curiosidade aí de baixar a NBR 8160 vai ver bem claro isso. Não se cola tubo de 100, não se cola tubo de 150, sem chance. É só anel de vedação e a pasta lubrificante. Voltamos aqui então. No ramal de descarga. A gente pode ver aqui, ó, a bacia sanitária, olha lá. A unidade Hunter de contribuição são 6 UHC, diâmetro mínimo de ramal de descarga é o 100, né? Banheira, nessa tabela tem o número de unidade Hunter e o diâmetro. Você tem que anotar esses dois dados aqui da tabela. Aí que o próximo a ser dimensionado é o ramal de esgoto, né? Que é o que recebe o ramal de descarga. Olha lá, o ramal de esgoto ele é determinado pela soma das UHC de todos os aparelhos que contribuem para esse ramal. Aí em seguida a gente compara com a tabela específica para determinar o diâmetro nominal mínimo para essa tubulação. Olha lá, vamos começar pelo ramal de esgoto do banheiro, né? E vamos comparar lá com a próxima tabela. Aqui esses dados estão de acordo com a primeira tabela, que é a tabela de ramal de descarga. Aí a gente tem o lavatório 1 UHC, a banheira 2 UHC, o ralo de chuveiro 2 UHC, vaso sanitário 6. Chegamos a um total
de 11 UHC nesse ramal de esgoto aqui. A gente vem, olha lá, 11 UHC. Essa tabela também é encontrada lá na NBR 8160. O valor obtido é de 11 UHC, né? Comparando essa tabela aqui, 11 UHC, olha lá, entre 6 e 20, seria o diâmetro nominal de 75. Porém, eu não posso entrar em contradição com a primeira tabela. Porque, ó, na primeira tabela eu comecei com diâmetro nominal de 100, ó. A tubulação de esgoto jamais deverá diminuir sua bitola durante o seu percurso. O cálculo de cargas é feito para determinar se a tubulação continua com o mesmo diâmetro ou se este deve aumentar. Então, o tubo, a gente tem que... Já teve aluno já, que eu, no momento, eu não estou dando aula não, mas eu dou aula no curso de mestre de obra. Teve aluno que falou para mim, mas para que calcular, sendo que eu já sei a bitola do tubo e eu não posso diminuir? Você tem que calcular para saber em que momento você deve aumentar a bitola desse tubo. Entendeu? Você jamais vai diminuir, mas só que em determinada circunstância você vai ter que aumentar essa bitola, né? Aí vamos em frente então. Olha lá. Já definida a bitola do ramal de esgoto do banheiro, podemos então definir os outros ramais usando a mesma tabela, usando o mesmo método. Olha ali, o ramal do banheiro já está ali, ó, né? Densidade, diâmetro nominal de 100 milímetros. Porém, olha lá, não posso esquecer que são 11 UHC. Aí eu tenho mais esse ramal 2 e tenho o ramal 3, ó, né? Olha lá, no ramal 2 eu tenho uma máquina de lavar, né, que é 3 UHC. Olha lá, tá lá embaixo, ó. Máquina de lavar roupa 3 UHC. E tenho 2 tanques. Olha lá, tem um tanque de 2 cubas, que pode ser considerado 2 tanques. Eu tenho a soma de 9 UHC. Olha lá. E aí, usando a tabela de dimensionamento de ramal de esgoto, eu cheguei a 9 UHC, olha lá, entre 6 e 20, 75. Quer dizer que essa tubulação, olha lá, diâmetro nominal de 75. Aí já definido o ramal de esgoto, eu posso passar direto agora para o ramal 3. Né? Nota que ramal 3 é só aquele pedacinho ali. Por quê? Ele está levando a água da caixa de gordura, né, para a caixa de passagem. Aí a gente tem lá só a pia de cozinha, né, que olha lá, que é 3, né, unidade Hunter de contribuição. Só que a gente tem que notar o seguinte, que na pia é 3 unidades Hunter de contribuição, porém pede-se o diâmetro mínimo de 50 milímetros, enquanto que no tanque é o mesmo UHC, porém com diâmetro menor. Por que isso? Porque na pia de cozinha a gente já deve prever a passagem de detritos, né, de gordura, restos de alimento, esse tipo de coisa. Aí pede-se um diâmetro maior. Então chegamos lá, ó. Diâmetro nominal de 50, 3 UHC. Maravilha. Aí esses 2 tubos aqui nós não vamos ver agora, a gente vai seguir em frente, né? Esses são subcoletores. Se fosse uma casa térrea, já seria o próximo passo isso, né? Mas vamos imaginar o seguinte, se fosse um prédio de 14 andares, o que seria agora que a gente deveria dimensionar? Seria o tubo de queda, né? No caso do prédio, aqui aonde eu fiz esse desenho aqui, seria cortes, né? Porque a caixa de passagem num prédio, ele só vai estar lá no solo, ele vai estar só lá no térreo. Ele não vai estar andar por andar essas caixas de inspeção.
O tubo de queda vem exatamente aqui. É para calcular um tubo de queda. Olha lá. O tubo de queda ele é dimensionado pela soma de todas os HC que contribuem nele. Depois disso é comparado com a tabela, outra tabela. Não pode ser confundida essas tabelas. Uma tabela específica para determinar o diâmetro mínimo. Aí vamos lá, vai. Até marquei aqui, ó, 14 pavimentos. Aí, no cálculo de ramal de esgoto, tinha chegado a 11 HC aqui no banheiro. Por isso que tinha marcado. 11 HC vezes 14 pavimentos é igual a 154. Né? Mesma coisa aqui, ó. Os 9 vezes 14, 13 vezes 14. Vamos começar pelo banheiro. O que aconteceu com o banheiro? Olha lá. 154 HC. No tubo de queda, olha lá, 70. Aqui, ó, prédio com mais de 3 pavimentos. Tinha 154. Então, esse tubo de queda, ele vai, olha lá, está abaixo de 500. Ele vai ser diâmetro nominal de 100. Né? Esse aqui, ele é fácil de dimensionar, porque ele não pode diminuir jamais a bitola do tubo. Já o segundo e o terceiro, já não. Olha o que eu marquei aqui, ó. 126 HC, eu marquei como o diâmetro nominal de 100 milímetros do primeiro ao sétimo pavimento. Por que eu fiz isso? Olha lá, e o diâmetro nominal de 75 do oitavo ao 14º. Já vou fazer a soma para vocês aqui, ó. Isso, olha, vamos olhar lá, ó. Eu tenho, olha lá, eu cheguei a 126 UHC, certo? Vamos ver na tabela. 126, olha lá, seria um tubo de 100, né? Aí qual que é o tubo que está logo abaixo? É o de 75, que ele aceitaria até 70 UHC. Aí basta eu fazer um cálculo seguinte, ó. Eu tenho que lembrar que em cada pavimento eu tenho só 9 UHC. Aí eu tenho, ó, 70 é permitido para 75. Usando a calculadora, eu coloco os 70 dividido por 9. Olha lá, 7 pavimentos desse prédio eu vou poder fazer com o tubo de 75 milímetros. É por que isso? Porque é o mínimo, entendeu? A gente está evitando desperdício. Ah, eu posso fazer tudo com o tubo de 100? Poder você pode, mas se você quiser fazer desse jeito igual eu fiz aqui, ó, você vai estar gastando menos, entendeu? Vai estar evitando um gasto desnecessário e vai estar dentro do padrão. Quer dizer que a parte de cima, lá do oitavo andar até o 14º, vai ser com o diâmetro nominal de 75. E a parte de baixo, do primeiro ao sétimo, onde vai estar recebendo maior carga, com o diâmetro nominal de 100. A mesma coisa foi feito aqui, ó. Diâmetro nominal de 75 do primeiro ao sexto andar. Porque, ó, cada pavimento tem 3 UHC. 3 UHC. Vamos na tabela, olha lá, 75, ó. 75 aceita até 70 UHC. Eu tenho quanto UHC total? 42. Ah, o que está embaixo, o que está logo abaixo, 75, é o tubo de 50. Aceita até 24 UHC. Em cada um eu tenho 3. Então vou lá para a calculadora de novo. Eu pego meus 24 dividido por 3, que é cada pavimento. Quer dizer que 8 pavimentos eu posso fazer com o tubo de 50. Vou estar cortando o gasto de novo e trabalhando com segurança. Quer dizer que o diâmetro nominal de 75 vou estar do primeiro ao sexto pavimento e do sétimo ao 14º com diâmetro nominal de 50. Tranquilo? Agora vamos falar sobre o coletor e subcoletor. A gente tinha
parado antes. Olha lá, considera, é sempre a mesma coisa, sempre vai somando. O que muda é só as tabelas. Considera o número máximo de UHC e a declividade da instalação dos tubos para selecionar o diâmetro do tubo conforme a tabela da NBR 8160. Olha lá. Aqui tem nessa tabela tem a declividade, olha lá, o número de UHC para cada diâmetro. Nota que essa tabela ela já começa com o diâmetro nominal de 100. Ah, mas não posso fazer com menos? Pode, poder você pode. Só que quando der menos do que isso aqui, você vai estar usando a última tabela que você usou. Você vai estar com a última medida. É igual eu disse. Você não pode se contradizer apenas. Mas lembra da primeira regra? Você não pode diminuir o diâmetro. Quer dizer que se deu abaixo disso daqui, você vai continuar com o mesmo diâmetro. Olha lá, vamos pro nosso terreno. Ó, se é uma casa térrea. Ó, no caso da casa térrea, ficaria assim, ó. Recebendo o efluente diretamente do ramal de esgoto. Olha lá. O ramal de esgoto vem aqui, olha lá. 20 UHC, ó. Vai continuar sendo de 100. Esse subcoletor. A 2%. Esse subcoletor aqui, ele vai estar com os mesmos 3 UHC, que nós não temos nessa tabela. Mas como a última minha era de 50, essa aqui eu ainda marquei errada aqui ainda. Deixa eu corrigir aqui. Esse daqui vai continuar sendo de 50. Tranquilo. Agora, isso, né? Mas a gente tem que somar o seguinte, ó. 20 UHC. Vai continuar com os 20 UHC, o diâmetro nominal de 100 a 2%. Aqui vai se somar, porém esse aqui é o verdadeiro coletor. Aqui já está indo para a rua. Como veio o maior é de 100, eu somei a 23 UHC. 23 UHC está bem abaixo de tudo aqui. Mas esse daqui ele veio assim, e eu não posso diminuir essa bitola, quer dizer que o coletor vai continuar sendo de 100. E aqui está feito, na casa térrea já está terminado a sua instalação de esgoto. Vamos ver agora no prédio, como seria. Opa, passei demais aqui. Né? No prédio, né? Aqui os tubos de queda, né? Cheguei a 145 aqui no banheiro. Veremos agora o que aconteceria no prédio, né? Ó, 145 no tubo de queda, em todos os pavimentos, olha lá. Ele vai ser de 100 nesse pedacinho ali. 145 UHC, diâmetro nominal de 100 nesse pedaço. Isso para o prédio. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui e aqui eu coloquei agora como subcoletor, porque são 14 pavimentos, e aqui eu tinha colocado como um tubo de queda, que vai estar recebendo 126 UHC. Para 126, volta ali, diâmetro de 100. Para 42, não temos aqui, né, nessa tabela. Aí o que eu vou usar? Eu vou usar o último, que foi o último valor, né? 42 UHC, o último valor obtido, o último diâmetro obtido pelo tubo de queda pediu 75, então vamos continuar com o tubo de 75 aqui. Aí, agora para finalizar, olha lá, eu vou somar esse 145, que tinha mostrado já nesse slide anterior, mais esse 126, chegamos, ó, 271 UHC nesse último coletor. Olha lá, ó, já subiu já, ó. Era 2 tubos de 100.
Agora já o tubo, ó, o diâmetro nominal de 150 milímetros. Viu por que tem que vir somando? Senão não teria como eu descobrir que esse tubo teria que ser maior, já não poderia mais ser de 100. A 2% de declividade. Aí somando 271 mais esse outro coletor de 75 daqui, com 42 UHC, eu cheguei a 313 UHC. E continua com o mesmo tubo de diâmetro de 150 milímetros, a 2%. E finalmente, ó, vamos falar agora, voltar a falar sobre declividade. Gente, se tiver alguma dúvida, porque eu sou meio gago mesmo, às vezes fico, eu tenho mais costume de dar aula presencial, né, explicando o pessoal. Assim, agora que eu estou começando a fazer esses vídeos, quem tiver dúvida, coloca aí nos comentários, ou vou estar tentando esclarecer, ou quem sabe até marcar um dia para fazer uma transmissão ao vivo, né? Só para esclarecer dúvidas. Mas o que precisar eu explico novamente. Aqui, ó, volto a falar sobre a declividade, ó. Ela deve estar sempre nessas duas casas aqui, ó, entre 2% e 4%. Olha lá, ó. Em tubos maiores, ó, não tem como você colocar isso. É 40 centímetros de tubo. Para você dar 4% é muita coisa, né? Por isso que se usa essa tolerância, né, de colocar 0,5%. Bom, gente, espero que tenham gostado aí. Vou estar finalizando agora sobre a instalação hidráulica, né? Não sei ainda, não tem bem um projeto que eu vou fazer. Não sei se eu vou entrar em parte de elétrica, que eu gosto muito também. Está falando sobre elétrica, ou se eu já vou fazer já logo a explicação sobre planilha orçamentária, porque é muito legal para quem está começando um negócio novo aí, né? Saber sobre orçamento, né? E dá seu like aí, e quem puder tá seguindo aí para dar uma força, né? Eu fico agradecido. Bom, até a semana que vem então. Tchau, obrigado.